Você tem um amigo ebanista? Eu tenho. E o nome dele é Ricardo, ele veio aqui bater um papo com a gente na Casa Oba para contar um pouco do trabalho dele, que é maravilhoso, eu já sou super fã. E me fala um pouco da sua formação, né? Você não estudou design, o que você estudou para fazer tudo tão lindo, uma vez tão lindo? Eu acho que a minha formação é assim, profissional, e eu diria que muito do meu trabalho hoje também tem da minha formação de vida, né, também. A minha formação como marceneiro aconteceu lá na Europa, né? Aí eu estudei 4 anos de marcenaria e aí a minha bagagem toda, meus pais trabalhavam com moda, então eu tinha um olhar assim de arrumar loja, de coisas assim que eu gostava muito de ver, né? Então essa parte de ambientação, decoração, estava muito presente. E você estudou aonde? Eu estudei ao norte de Milão, na região de Brianza, que é uma região muito tradicional para a produção de móveis. Então, eu estudei numa cidade, num centro profissional, como se fosse um Senai, né? Numa cidade chamada Meda, que eles chamam a cidade do móvel, né? Então, até tem grandes indústrias ali ao redor, a Cassina tá sediada ali. É super tradição, você fica vivendo isso muito, né? E como é que é um brasileiro chegando nesse lugar que respira marcenaria... Em italiano. Em italiano. Esse movimento foi feito mesmo pelo amor que eu tinha por aprender isso, por querer fazer, né? Entrei numa escola que a maioria era pessoas muito mais novas do que eu, porque era uma escola de formação técnica. E tinha uma molecada de 16 anos de idade. Caramba. Eu não era o único de 30, na época eu tinha 30. Super velho, 30 Super anos. velho, era o tio da galera, assim. Tinha eu e mais uns 3 ou 4, assim. Foi aí que você aprendeu a manusear a madeira? Porque não foi um curso técnico efetivamente de colocar a mão na massa. Sim, Foi ali que eu comecei a aprender. Como era uma escola de uma galera mais nova que eu não podia usar máquinas, porque a molecada era mais nova, eles não podiam. Entendi. Mas eu era mais velho, eu poderia, né? Mas a regra da escola não permitia, né? Acidente, é uma questão. Acidente, enfim, eram menores, eu já era maior, né? Mas eu tive uma relação muito, muito boa com o professor, a gente ficou muito, muito amigo na época, assim. E que me ajudou muito, que ele me passava coisas, né? Eu comprei ferramenta dele, assim. E você ficou 4 anos lá? Fiquei 3 anos na Itália. E depois? E aí depois eu fui para a França, porque tinha uma escola que eu já sabia, já conhecia, que era um ensino bem especializado em marcenaria para fazer móveis assim durante um ano, 10 ou 11 meses. E marcenaria bem tradicional, com muito uso de máquina, que era uma coisa que me faltava, né? Então um curso complementou o outro. Bastante, E foi bem intensivão mesmo. Então ali eu saí com a mão mais calejada, sabe? Com cheiro de madeira, já reconhecia mais as madeiras europeias. Eu cheguei aqui no Brasil zerado, não sabia nenhuma madeira aqui, né? E como é que foi esse processo de começar a trabalhar com madeiras brasileiras, né? Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, opa, então agora tem a liberdade de fazer o que eu quero, né? Mas aí eu peguei logo uma maçaranduba para construir uma cama. Minha mãe que falou, eu quero uma cama, né? Que a família ajuda, né? Então, eu fui fazer a cama, mas a madeira era muito dura. Aí eu fiz um pé, fiz o segundo pé, falei, pelo amor de Deus, não vai dar. Então eu comprei outra madeira e aos poucos eu fui correndo atrás das madeiras, que são muito mais diversas do que as madeiras europeias. Lá na Europa a gente usava 5, 6 espécies no máximo. Aqui a gente encontra muito mais. E qual a sua preferida hoje? São algumas, assim. Eu gosto muito do roxinho, que é essa, que tá mais escura, né? Que é linda. A cor é encantadora, realmente foi pela cor que me atraiu mesmo. Mas é uma madeira mais... Você tem que trabalhar com mais paciência, ela demanda mais paciência. O frejó, que muita gente conhece, né? Que é uma madeira que está muito popular também, que é muito mais fácil de trabalhar, mais macio, cola melhor, né? Mas eu gosto de frejó, de roxinho, muirapiranga.
Sapiranga nem conheço. É uma madeira bem vermelha. É tipo, eles chamam de falso pau-brasil também. Pra mim, quando eu olho pro seu trabalho, é como se fosse a alta costura da marcenaria, né? Feito que nem o vestido é costurado no corpo de quem vai usar, o seu móvel é feito peça a peça e feito à mão, completamente. Seria poético dizer, mas na verdade não é, porque a gente não tem tempo para isso. Então temos que usar os recursos contemporâneos, assim. Então tem as máquinas para você preparar, porque quando você vai começar a fazer um banco, por exemplo, tanto um banco Sela, uma cadeira simples, uma cadeira mais complexa, você sempre tem que preparar as peças para daí começar a trabalhá-las, né? Então, deixá-las retas, no esquadro, coisas assim. Então, a gente tem máquinas grandes que ajudam a chegar nesse processo. Depois, à medida que vai avançando o trabalho, em geral ele vai ficando mais manual, né? Quando você usa curva, que é uma coisa que eu gosto muito, mas não é exclusividade. Quer dizer, eu não só trabalho com curva, eu gosto de linha reta. Essa tem muita linha reta. Esse aqui tem o banquinho pirralho também, tem muita linha reta. Porque encaixa e já é outra coisa que eu curto bastante. Então, quando você tem isso, aí você usa uma coisa mais manual, você tem mais manualidade. Você usa ferramenta, por exemplo, máquina grande, mas aí você controla a peça à mão. Então o trabalho é feito à mão também. E me conta a história do Banco Sela, que agora está sendo produzido pela PP Mobile, né? Como é que começou essa história? Uma empresa dinamarquesa se interessou pelo seu trabalho. Eu estava em Milão, no Salão do Móvel, estava apresentando o Banco Sela e a cadeira Três Pés, em 2 eventos paralelos. Um era um evento em São Paulo, a MAD, que teve em Milão naquele ano, e a Rio Mais Design, que estava naquele ano também e organiza os designers cariocas e leva para lá. E nesse mesmo prédio, um dos cômodos era ocupado pela PP Mobile. Eu fui andando, fazendo um tour para ver quem estava lá. Quando eu encontrei eles, a sala deles, eu fiquei encantado. Então eu ficava olhando a cadeira, olhava o móvel e fazia, não sei o quê. Aí finalmente eu fui bater um papo com a Kátia, que trabalha na PP Mobile. E aí então a gente ficou batendo um papo e tudo. E eu falei, ela é muito fácil, assim, uma pessoa que gosta de conversar. E eu falei, vamos dar uma olhada lá nas minhas peças, nas nossas peças, né, de quem estava lá. Aí eu falei, esse aqui é meu banco. Quando ela viu, ela falou, isso aí eu adorei. Ela disse. Amei. Isso aí eu adorei, eu já tinha visto. Nossa, dava pra gente produzir. Quando ela falou, eu fiquei olhando meio assim. Bom, já que dá... Para de brincar, aquela coisa assim. E daí, dessa conversa, assim, muito solta, a gente foi estabelecendo contato. E, enfim, aí foi uma história que foi desenrolando em 3 anos, né? O PP Mobile, eles são super criteriosos em quem eles vão editar e em quem eles vão produzir, né? Sim. Quando você efetivamente viu o seu banco sendo produzido por eles, assim, Nossa, é um misto, assim, de... muito orgulho e... Felicidade com uma coisa tão natural, porque aconteceu de forma tão natural com eles, sabe? Não tem muito fogo de artifício, foi uma coisa muito... A gente conversou muito e foi acontecendo. Às vezes eu brinco dizendo que o Banco Sela é que me leva para os lugares, né? E a cadeira Três Pés também entrou nessa. Então foi uma peça muito legal ela foi premiada lá fora. Eu fiz ela no ano seguinte do Banco Sela. O Banco Sela foi 2013, 2014 eu fiz a cadeira Três Pés. E ela foi premiada na Itália. E naquele mesmo mês até que ela recebeu o prêmio, ela foi capa da Wallpaper, né? Eu vi essa revista. Eu falei, minha cadeira está na capa da Wallpaper. Eu falei, uau! Muito bom, né? Parabéns. Muito legal. Sensacional isso. É muito orgulho, né? Aí agora eu tô vendendo meu peixe mesmo, né? Bacana. Mas você toparia, por exemplo, um projeto para uma grande cadeia de móveis? A gente estava conversando sobre o Banco Sela, que a produção, como otimizar a produção. E nessa a gente começou a sondar, assim, será que daria para ser produzido em alguma indústria mais rápido, parte do assento, né? Foi um momento que a gente passou por aí. Nessa a gente chegou a uma empresa chamada Elon, né? Que é de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. E o Rogério, enfim, logo conversou com a gente, já tinha entrado em contato comigo e eu com ele em uma ocasião, assim. Se apaixonou de cara pelo seu trabalho, Aí ele né? ele gosta muito do meu trabalho e a gente foi conversar. E nessa de ficar falando, ele falou, não, é pegar pedaço, ele tem uma pegada de produzir a peça inteira, né? É uma indústria que produz outros designers. Ele faz Gustavo Bittencourt também. Bittencourt, Gustavo Martini, Gisela Simas.
e escaparam os outros, me perdoem. Assim, é porque, enfim, mas aí a gente conversando, a gente então resolveu fazer com ele uma peça. Então, a PP Mobler e essas coisas, elas vão chegando juntas, assim, né? Mas eu acho que você foca, quando você foca numa direção, as coisas vão acontecendo. Exatamente, vão acontecendo, justamente. Então surgiu, o primeiro contato foi com a PP Mobler, que é para fazer o Sela, e com o Rogério, lá na Elon, foi para fazer um banco que eu adoro, que é o Aragonês do Cerrado. Ah, é lindo. É uma peça simples, assim, de desenhos muito limpos, né? E que eu acho ele super elegante. Então a gente fez com ele, agora ele produz o Aragonês, né? E isso é legal também, porque... Ele distribui também? Porque... Justamente, ele produz e ele tem a rede dele, né? Isso é super importante, Muito né? legal, porque aí meu nome vai se propagando em outras frentes, que não são aquelas que eu atendo. Em geral, os arquitetos, alguns clientes diretos, são aqueles que, até esse momento, mais me procuram ou mais eu tenho contato, né? E essas frentes estão se abrindo agora enfim, de outras maneiras, né? Através da Elon e da PP, vai se produzindo de outra forma, né? Vai se desenrolando de outra maneira. Essa história da PP Mobler produzir o Banco Sela, de uma certa maneira, você está conseguindo distribuir o seu banco para mais pessoas, ter um preço bacana. Como é que é isso? Isso foi quando a gente conversou, é claro, eles produzem numa quantidade muito maior do que eu levo 10 ou 8 horas para produzir, eles em 1 hora fazem um banco, eles têm uma outra tecnologia, Sim. Né? E isso foi um dos pontos que foi conversado na época, é que o banco vai ter um acesso para um público bem maior, né? O preço fica mais acessível, Então aí já é o início da minha estrada nessa história, né? E o que vem por aí, Ricardo? Novos projetos? O que está por vir que você ainda não me contou? Tem sempre desenho, né? A gente toda hora você está desenhando, às vezes você está conversando com alguém, você tem uma ideia. Você, né? Nem todo mundo. E aí tem um caderno, na verdade tem vários cadernos, às vezes tem que procurar em qual. Mas teve uma coisa que começou devagarinho, que são os vasos. Eu não sou muito de objetos, né? Eu gosto e eu fiz de forma muito... para mim mesmo, para ficar na oficina curtindo, né? E aí eu levei para apresentar na MAD, lá em São Paulo, em uma ocasião. Tem gente que olha e fala, nossa, isso é lindo, eu posto no Instagram, coisas assim. E isso que é muito livre, é despretensioso, eu não estava com foco comercial nisso, ele está ganhando uma pegada diferente, né? Então os vasos, eles estão aparecendo, assim, para botar planta, gamela, uma coisa que eu curto. Uau, legal. Né? Isso são coisas que estão começando a brotar agora e que vão chegar, vão aparecer mais. Daqui a pouco a gente vai estar podendo usar esses objetos do Ricardo, entendeu? Porque aí eles têm enfim, eles têm um valor que é diferente, não é como uma peça, um móvel, né? Um banco, uma cadeira, né? Então, é um outro tipo de compra, assim, né? É legal. Então é isso, eu tô aqui com o Ricardo Graham, cada um escolhe como quer falar. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, é só entrar no Instagram, que é o Ebanista, né? O Ebanista. E se você quiser acessar outros vídeos, é entrar no canal do YouTube Leila Bittencourt Arque, tá bom?